A minha força é ser, pode colocar no telão lá? A minha força é ser quem Deus diz que eu sou. Esta é a nossa força. Este é o núcleo. Esse é o pivô, o centro, o cerne da nossa força, do nosso viver diário. Eu quero começar do texto de Amós, capítulo 3, versículo de número 3. Amós 3:3. O texto sagrado diz assim: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Acordo aqui significa ter o mesmo objetivo, ter o mesmo desígnio, definir o mesmo caminho, a mesma trilha, para alcançar o mesmo propósito. Acordo, querido, passa pela confiança. Para andarmos de acordo, precisamos confiar um no outro, uns nos outros. Assim como o desacordo passa pela desconfiança, surgiu a desconfiança, há o rompimento, há a separação, há o desacordo. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Essa é uma pergunta que só tem uma resposta. É claro que não andarão. Não tem como andar se não tivermos de acordo. Nós vimos na semana passada, no início da ministração, e eu quero retomar esse pensamento, o maior erro que você já cometeu na sua vida foi? Ser o que as pessoas desejam, ser o que as pessoas querem que você seja. Você sabia que este é o maior erro que eu e você temos cometido? Ser o que os outros querem que sejamos. Algumas pessoas dizem: eu fiz isto porque me pediram. Eu estou usando o cabelo desse jeito porque o meu meio social me obriga. Eu fiz uma cirurgia na ponta do nariz porque agora eu vou ser aceito no meio onde eu convivo. Eu comprei esse tipo de carro, estou atolado em dívida, porque eu me senti obrigado por... Jeová já começou a falar. Eu tinha que demonstrar um status, um padrão. Eu tinha que demonstrar um certo nível social. Então, o maior erro que você já cometeu na sua vida é ser o que as pessoas querem que você seja. O segundo maior erro que eu e você temos cometido no nosso viver, você sabe qual é? Ser quem eu quero ser. O primeiro, ser o que as pessoas querem que sejamos. O segundo é ser quem eu acho que eu quero ser. Conhece a expressão, eu sou dono do meu nariz? Esse é o segundo maior erro. Eu estou determinando o meu desígnio, o meu destino, o meu propósito de existência. Eu faço o que eu quero. Eu tomo as minhas decisões. Eu não preciso consultar nada em ninguém. Eu sou suficientemente capaz e adulto. Isso tem nos levado a colecionar uma quantidade enorme de perdas, frustrações, lágrimas e tristezas, e muito peso. Pio, mas o que sobrou então? Se eu não devo ser o que os outros esperam que eu seja, e se eu não devo ser o que eu gostaria de ser, o que sobrou para mim? O que sobrou para mim e para você? Ser o que Deus quer que sejamos. Ser quem Deus quer que eu e você sejamos. Eu diria um amém, um aleluia pelo menos. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Como é que eu posso caminhar com Deus, Deus caminhar comigo, se eu não me colocar de acordo com Ele? Se Ele diz, eu quero que você seja isto, e eu discordo, eu não confio na escolha que Deus faz para a minha existência, eu não posso andar com Ele como Enoque andou com Deus.
A Bíblia diz: Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Enoque andou com Deus, Deus andou com Enoque. Apocalipse capítulo 1, 5, 6, versículos 5 e 6, um texto que nós temos lido vez após vez, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Já vimos isto, né? Primogênito não significa que ele ressuscitou por primeiro, significa que a morte o pariu, a morte deu a luz a Jesus. Aleluia. Ele é o primeiro que nasceu da morte. A Bíblia diz que a morte não pôde retê-lo. Ele venceu a morte. A morte foi tragada, foi vencida pela vitória de Cristo Jesus. Ele assumiu o meu pecado, o seu pecado, e ele se entregou à morte. Quando a morte quis possuí-lo, a morte não conseguiu retê-lo, a morte teve que pari-lo, a morte teve que expulsá-lo dela. E ele nasceu, ele é o primogênito dentre os mortos. Uau! Glória a Deus. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. O texto continua. E o soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, aleluia, e nos fez e nos constituiu reino, Basileia, rei e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória, poder para todos sempre. Amém, amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Uau. Esse texto da palavra declara que ele, Jesus, nos fez reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A energia, para que se faça algo, para que se construa algo, precisa de energia, precisa de combustível. Qual foi a energia e o combustível que impeliu, que moveu Jesus a nos fazer reis e sacerdotes? A energia, o combustível chama-se amor. Amor, por amor, motivado pelo amor, impelido pelo amor, ele nos fez reis e sacerdotes. Com qual finalidade, com qual propósito? Para sermos reis e sacerdotes e servirmos a seu Deus e Pai. Esse texto diz, aleluia, que Deus somente aceita serviço de rei e sacerdote. Aqueles que não são reis e não são sacerdotes dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquele outro. Ele diz: não vos conheço. Ele somente aceita serviço de reis e sacerdotes. Quem são os reis e sacerdotes? Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Quem são reis e sacerdotes? Se eu fosse você, levantava a mão e diria: eu! Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nós somos resultado daquilo que comemos. É? Se você se alimenta da palavra, se a palavra de Deus vai falando com você hoje, e depois, você vai se alimentando, você será produto, resultado daquilo que você tem ouvido na palavra de Deus. Quando você repete a palavra, repete a palavra, a primeira coisa que muda é você, a sua mentalidade, o seu coração, o seu espírito, o seu ser. Pelo poder da palavra de Deus. Esses dias o pastor Paulo me mandou essa frase. A primeira coisa que muda, somos nós que somos expostos à palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos,
se Ele nos fez reis e sacerdotes, é isso que Ele quer que sejamos. Esse é o desejo dEle. Esta é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que eu e você sejamos reis e sacerdotes. Ser o que Deus quer que sejamos. Não o que os outros querem, não o que eu quero, mas o que Ele, Deus, quer. Queridos, isso é tão impressionante, porque Deus tem 7 bilhões hoje sobre a face da terra, e Ele se preocupa individualmente com cada um de nós. Ele quer que você seja rei e sacerdote. Aleluia. Essa é a vontade dEle. Esse é o plano dEle. Esse é o projeto dEle. Esse é o querer dEle. E estar de acordo com essa vontade perfeita de Deus. Aleluia. Este é o caminho da vitória em todas as áreas da nossa vida. Este é o primeiro degrau. É essa porta. Imagine comigo que aqui tem uma porta. Aqui, uma porta. Chamada reis e sacerdotes. Eu e você só seremos vencedores, vitoriosos, em todas as áreas da vida, nas demais áreas da vida, aonde empreendermos, somente, queridos, é radical assim, somente seremos bem-sucedidos se passarmos por esta porta. Por isso eu tenho que aceitar o que a palavra de Deus está dizendo a meu respeito. Você é rei, você é sacerdote. Você é rei, você é sacerdote. Esta é a vontade de Deus. Ouça atentamente. Se você focar diligentemente nesta direção. Qual direção, Pio? Ser rei e sacerdote. Ser o que Jesus depositou em você para que você seja. Frutificar segundo a capacidade que Ele depositou em você. Não é para sermos aquilo que queremos. Não, não é. Mas o que Ele quer que sejamos. Queridos, Deus olha ontem, hoje e amanhã, para Ele é tudo numa única perspectiva. É um único plano. Ele vê ontem, a origem de tudo, Ele vê a eternidade numa única perspectiva. E esse Deus, que conhece o seu futuro, mais do que você conhece o seu passado, está dizendo, eu quero que você seja. Dá para confiar nele? Dá para confiar nele? Precisa ler a mão? Precisa lançar dadinhos? Precisa de cabala? Precisa de numerologia? Se o dono do universo, o criador de todas as coisas, está dizendo, eu quero que você seja isso. Esse é o traçado para o seu destino. Meu Deus. Se eu e você, se nós colocarmos foco nesta direção, de sermos reis e sacerdotes, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus nos garante que as outras coisas nos serão acrescentadas. Pio, você está dizendo então que isso é ser o que Deus quer que eu seja, isso é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Yes. Ah, pastor, eu leio tanto. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade perfeita de Deus? Que sejamos reis e sacerdotes. Aleluia. Como ser um profissional extraordinário? Um médico, um motorista de táxi, um comerciante, um industrial. Como ser um aposentado extraordinário? Como ser um homem, uma mulher, um pai, uma mãe? Como ser um profissional extraordinário? Como? Querem saber? Pergunta para mim então. Mais forte. Sendo primeiramente o que Deus quer que você seja. Meu Deus.
Hoje, depois do culto da manhã, veio uma garotinha, 10, 11 anos, chegou aqui na frente, puxou meu paletó e disse: Pio. Falei: sim, querida. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um sonho de ser médica. Mas então, ele quer que eu seja uma rainha, uma sacerdotisa? É. E depois eu posso ser médica? É. Entendi. Então não significa que eu não serei uma médica. Não. Significa que você é rei, sacerdote, médico. Rei, sacerdote, advogado. Rei, sacerdote, comerciante. Rei, sacerdote, industrial. Eu fiquei feliz. Deixa eu confessar um pecado aqui para vocês. No começo do meu ministério, há 30 anos atrás, eu gostava de pregar algumas mensagens para ninguém entender, difícil, profunda. As pessoas ficavam me olhando assim, parecia uma coruja. Eu pedi um amém, elas falavam amém, mas não entendi o que você estava falando. Eu prego profundo, eu falo e as pessoas, sabe, precisa crescer, não sei o quê. Passa-se os anos, hoje eu fico feliz quando uma garotinha de 10 anos, 11 anos chega e diz: Pio, eu entendi o que você pregou hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ser um profissional extraordinário, sendo primeiramente o que Deus quer que sejamos. Depois você será um grande médico, um grande empresário, um grande dentista, um grande engenheiro, um grande pedreiro, uma grande manicure, uma grande pessoa. Queridos, me entenda, é com carinho que eu estou falando isso. E hoje eu estou com uma cinta grossa aqui, sabe? O gaúcho usa aquela, como chama aquilo? Guaiaca. Ela é grossa. Eu estou com 2 guaiacas hoje aqui. Vamos parar com as orações infantis, com orações estúpidas até. Como assim, Pio? Aquela oração: Deus, eu quero um emprego melhor. Para com isso, meu irmão. Deus, eu preciso de um aumento de salário. Deus, arrume um homem, arrume uma pessoa, eu quero me casar, Deus. Deus, até cortina tem varão, por que eu não tenho um varão? Essa escapou, eu. Mas, queridos, nós precisamos parar com essas orações infantis. Senhor, eu quero cura, eu quero saúde para o meu físico. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero um apartamento. Deus, eu quero isso, eu quero. Não ore assim. Como orar? Como então orar? Como orar então, Pio? Queridos, a palavra de Deus diz que Jesus falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai, Ele vai dar a vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele vai ensinar vocês. O Espírito Santo, Ele vai guiar vocês. O Espírito Santo, Ele vai conduzir vocês. Como orar então? Senhor, primeiro ponto, o Senhor quer que eu seja rei sacerdote. Senhor, o Espírito Santo foi dado, Ele habita em mim. Ele é meu professor, Ele é meu guia, Ele é meu consolador. Como que eu devo orar? Espírito Santo, Ele me fez rei sacerdote. Eu não sei como funciona isso. Eu não sei ser rei e sacerdote. Eu não sei como se comporta um rei e um sacerdote. Eu não sei quais são as decisões, quais as escolhas, quais as atitudes de um rei e sacerdote. A minha oração deve ser: Espírito Santo, ensina-me a ser rei e sacerdote. Espírito Santo, ensina-me a ser aquilo que Ele quer que eu seja. E todas as demais coisas serão acrescentadas.
Amados, o que Ele depositou na minha vida, na sua vida, é tão grande, que nós não sabemos lidar com isso. É tão poderoso, é tão extraordinário, é tão incomum. A vida eterna habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, a glória dele está sobre nós, Ele nos deu um nome extraordinário, poderoso. Nós não sabemos lidar com isso, por isso, Espírito Santo, guia-me, ensina-me, leva, fala comigo, mostra-me, eu quero ser rei e sacerdote, este é o meu foco, esta é a minha direção, aqui está a intensidade do meu ser. E você acha que depois o rei vai ter um alto salário, o rei vai ter um carro novo, o rei vai ter isso, vai ter aquilo? Claro, querido. Claro. Percebe que isso vem no vagão de trás. Isso é acrescentado. Isso nos é dado depois. Deus, eu quero produzir aqui na terra a sua glória, a sua formosura. Deus, eu quero ser a expressão da sua natureza. Deus, o Senhor colocou dentro de mim uma semente divina, uma semente eterna. As pessoas que convivem comigo precisam ver isso em mim. Deus, mas eu não sei como demonstrar isso. Me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. E Ele vai nos ajudar. Aliás, Ele já tem nos ajudado. Porque é importante ser quem você... Porque é importante saber quem você é. Em primeiro lugar, é isso que Jesus quer. Que sejamos reis e sacerdotes. Por isso Ele nos amou e nos lavou no sangue dEle, para sermos quem Ele quer que sejamos. Em segundo lugar, para servir a seu Deus e Pai. Aqui vemos propósito, porque é importante saber quem você é, porque você somente andará em seu verdadeiro propósito depois disso. Se eu sei quem eu sou, definido por Cristo, Ele estabelece o alvo e eu vou nessa direção. Porque é importante você saber quem você é. Porque você somente usará o seu verdadeiro e total potencial depois de saber quem você é. Meu Deus! Meu irmão, você está sendo enrolado, você está sendo enganado. Vem cá. Eu fiz um curso, eu sou coaching, eu vou ensinar você a desenvolver todo o seu potencial, como empresário, como isso, como aquilo, como pessoa, eu tenho um curso, eu tenho regrinhas, eu tenho livrinhos, eu tenho manuais, eu tenho dicas. Lixo! Lixo! Sabe quem vai despertar todo o seu potencial, todo o poder, toda a sabedoria, toda a glória que existe dentro de você? O Espírito Santo. Ele vai tomar esse potencial que Ele depositou dentro de nós, e isso vai fluir, queridos. Meu Deus! Cursinho disso, cursinho daquilo, não. O nosso verdadeiro potencial se manifesta depois que sabemos quem nós somos e dizemos: Espírito Santo, ajuda-me a caminhar nesse propósito. O Espírito Santo vai fazer assim, ó, até que enfim. Até que enfim. Queridos, de posse dessa informação, você não poderá ser mais a mesma pessoa. Você não poderá ser a mesma pessoa. Você não poderá ser o mesmo médico, o mesmo advogado, o mesmo dentista, o mesmo comerciante, o mesmo balconista, o mesmo farmacêutico. Você não poderá ser mais o mesmo. Quem é você? Sou rei sacerdote. O que você está fazendo? Caminhando segundo a instrução do Espírito Santo. Queridos, muda a nossa existência.
Nós nos alinhamos com a vontade de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Não, não andarão. Deus, eu quero andar contigo. Portanto, Espírito Santo, abra os olhos do meu entendimento, para que eu saiba como é que o Senhor me vê. Porque você somente agradará a Deus depois de andar naquilo que Ele te chamou para ser. Somos reis e sacerdotes. Porque é importante saber quem somos, porque você somente colherá abundantemente depois de saber quem você é. Para servir a Deus, o nosso Pai. Aleluia. Queridos, as religiões dizem que você deve se esforçar para ser bom. Você deve se esforçar para não errar. Se esforce para agradar a Deus. Se esforce para ser um bom marido. Marido, coloque lá escondidinho da sua esposa. Todo dia X você tem que levar uma rosa para ela. Você tem que colocar lá escondidinho que ela não saiba. Você tem que escrever uma cartinha dizendo: querido, eu te amo, todo dia 3 do mês. Aí você vai fazer esses cursinhos idiotas sobre casais. E você vem um monte de leis e regras sobre a sua cabeça. E você sai ali pensando que você é um miserável desgraçado. Aleluia. Quase que eu joguei o iPad no chão agora. Não é assim a vida, queridos. Não é assim. Ele diz: você é rei sacerdote. Queridos, o texto diz: Ele me fez, Ele te fez rei sacerdote. Você pediu para ser feito rei sacerdote? Vamos colocar Deus contra a parede agora? Vamos brigar com Deus agora. Tem algumas coisas que eu faço com Deus que eu não quero sugerir que você faça, tá? Eu faço. Claro que a gente não consegue emparedar Deus. Mas Deus, a oração que eu faço, querido. Deus, eu não pedi para ser rei sacerdote. O Senhor me fez. O Senhor me fez. Deus, já que o Senhor me fez, a responsabilidade é tua. A responsabilidade é tua, Deus. Eu não sei ser rei sacerdote. Espírito Santo, me ensina. Por favor, fale comigo. Mostre, guia-me, conduza-me, instrua-me. Deus, eu não pedi para ser rei e sacerdote. Eu estava no pecado, na iniquidade, na transgressão, na imoralidade, na perdição. O Senhor foi lá, pegou aquela coisa suja, fedida, tirou de lá, lavou-me no teu sangue, me purificou, me vestiu de novo, colocou sandálias nos meus pés, anel na minha mão, coroa na minha cabeça, vestes brancas e diz: você é rei e sacerdote. Deus, agora é o seguinte, já que o Senhor fez isso, agora o Senhor cuida disso. Queridos, é assim. É assim, você precisa ficar bravo com Deus de vez em quando. Você precisa ficar: Deus, o Pio está falando domingo após domingo, o coitado está rouco de dizer que eu sou rei e sacerdote. Deus, o que eu faço com isso? O que eu faço com esse trem, Deus? Me ajuda, Espírito Santo. Ele vai te tomar pela tua mão. Ele vai te erguer. Ele vai te ensinar. Ele vai te transformar. Ele vai fazer aquilo que Ele foi enviado a fazer. Aleluia. Aleluia. Ele veio com um propósito. Ele veio com uma missão de nos guiar, de nos conduzir em toda a verdade. E esta é a verdade central. Esse é o primeiro degrau: ser rei e sacerdote. Deus, queridos, uma coisa que me irrita, hoje eu estou abrindo meu coração. Eu e você acreditamos em mensagens que são lixo, que são mentira, e quando eu prego a verdade você fica duvidando. Você gasta mais energia defendendo o erro do que aceitando a verdade. Oh Deus, oh Deus. Pedro levanta, não sei o que foi, Pedro levantou e diz: homens de dura serviço, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo?
pastor, eu fiz um cursinho, agora então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Meu irmão, pare com isso. Dobre o seu joelho lá e diz: Espírito Santo, Ele me fez rei sacerdote, agora me ensina como viver como rei sacerdote. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. A religião que tem as regrinhas. Para você ser um bom marido, você tem que fazer isso, isso, isso. Para o inferno com essas regrinhas. Para não dizer um palavrão aqui na sua frente. Mas que dá vontade de dar. Não dá. Não dá. Que coisa. Que coisa. Queridos, no cristianismo, o cristianismo não é religião. Diga para a pessoa que está do seu lado: não durma. Cristianismo não é religião. No cristianismo, Jesus fez a mim e a você, Ele nos fez reis e sacerdotes para servir a Deus. Se Ele nos fez, você não precisa se esforçar, você já é. Você já é. Ele te fez, você já é, Ele te fez rei e sacerdote. Eu tenho uma ótima notícia para você, eu tenho uma grande notícia para você, eu tenho uma mensagem para você. Sim, eu tenho, você é rei e sacerdote. Meu Deus. Queridos, depois que nós entendermos isso, depois que nós aceitarmos isso, internalizarmos isso, depois que isso faz parte da nossa estrutura dos ossos e cada célula, eu sou rei sacerdote. Aí depois você se levanta pela manhã, segunda-feira, e vai cultivar a terra para encontrar os tesouros escondidos. Os homens entendem o que eu estou falando. Aí nós vamos cultivar a terra. Aí nós vamos buscar as riquezas dos mares. Aí as pessoas virão e depositarão aos nossos pés as riquezas das nações. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Deus quer começar hoje o cumprimento de uma promessa extraordinária na sua vida, meu irmão. Ele quer começar hoje. Olha o que está escrito em Malaquias capítulo 3, 17 e 18. No dia em que eu agir, diga assim: hoje, Senhor. No dia em que eu agir. Mais uma vez, no dia em que eu agir. Diz o Senhor dos exércitos: eles serão o meu tesouro, aleluia. Ele olha para você e diz assim: você é meu tesouro, aleluia. Meu tesouro pessoal, particular. Deixa eu explicar para você. Deixa eu explicar o texto. O rei, ele tem vários tesouros. E a maioria dos tesouros do rei está lá guardado num cofre. Mas existe um tesouro, que é o tesouro pessoal, que ele usa. Ele se orgulha, ele ostenta. É uma joia, é um tesouro, que ele põe e diz assim: olha a joia que eu tenho. Essa joia representa tudo mais do que eu tenho. Olha o que o texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo. Você é o tesouro pessoal de Deus. Você não está lá no depósito, você está no peito dele, você está na cabeça dele. Ele se orgulha de você, ele demonstra você. Aleluia. Deixa eu explicar melhor. Veio o diabo lá, diante do trono de Deus, e Deus diz assim: eu tenho um tesouro, Satanás. Ah é? Sim. Que tesouro que você tem? O meu servo Jó. Você viu o meu servo Jó? Ele é meu tesouro. Ele é meu diadema de glória. Ele, Jó. E agora vem dia, diz o Senhor, e você está dizendo: hoje, qualquer dificuldade, qualquer agressividade, Deus vai olhar e diz: ele é meu tesouro, ela é meu tesouro, ele é meu tesouro, ela é meu tesouro, ele é meu tesouro, ele é meu tesouro.
Nós somos o tesouro de Deus. Olha o que o texto continua a dizer, amados. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Olha o 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Querido, você está lá no sinaleiro, calor, dentro de um fusquinha, acelerando para ele não apagar, para ele não morrer, suando, fedendo gasolina, tremendo, o carro tremendo. Do lado, uma BMW, uma Mercedes, fechadinho, ar-condicionado. O cara ali, ouvindo uma música, com um charutão na boca, olha assim para você fazer. Aí você diz: Deus, eu não falto um culto, Deus, eu frequento o grupo familiar. Deus, eu sou um bom pai de família, eu pago as minhas dívidas, alguns atrasos, mas eu pago. Se eu e você admitirmos, aceitarmos que somos reis e sacerdotes, então haverá uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Queridos, nós somos um grupo de sorte. É que você não entende a palavra sorte. Nós somos um grupo de sorte. Posso explicar um pouquinho o que significa a palavra sorte no contexto bíblico? Posso? Quando na ITM eu brinco com os alunos e digo: olha, eu vou mandar um boleto extra. Não está na apostila, eu estou ensinando a mais. Então vai ter que pagar mais. Eu sempre brinco com os alunos. Sorte. Quando Judas saiu do grupo dos 12, então eles disseram o seguinte: olha, nós precisamos colocar mais um para compor o grupo. Vamos lançar sorte. Lembra disso? Quando Jonas estava no navio, vamos lançar sorte. Lembra disso? Qual que é o conceito bíblico de sorte? Depender da decisão divina sobre esta escolha. Isso é sorte. É claro que o diabo tomou o conceito sorte, poluiu, deturpou, corrompeu. Mas sorte é aquele momento em que você invoca a manifestação da vontade soberana de Deus naquela decisão, naquela escolha. Por isso que eu estou dizendo para você, você é uma pessoa de sorte. Porque Ele decidiu, Ele escolheu que você é rei e sacerdote. Ele decidiu, Ele escolheu que você é morada dEle em espírito. Ele escolheu, Ele decidiu que você passará a eternidade na presença dEle. Você é um camarada de sorte. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Terceiro pensamento aqui, a mentalidade inversa. Lucas 15, 25 a 31. Conhece a história do filho pródigo? O irmão mais velho diz assim: enquanto isso o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouvia a música e a dança. Ele passou o dia trabalhando na roça. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este servo lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, o bezerro cevado, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de alegria, de ira, e não quis entrar. Entrar aonde? Na festa, no banquete. Então seu pai saiu lá fora, no quintal, no pátio, e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Queridos, ele respondeu ao seu pai: olha! Lembra que ele estava irado. Ele estava irado. Ele respondeu ao pai, com o dedo assim, em riste:
olha aqui, todos esses anos, eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci uma ordem sua, mas tu nunca me deste nenhum cabritinho para eu festejar com os meus amigos. O Senhor nunca me quis ver alegre, feliz, saltitante, dançando alegre. O Senhor nunca quis. O Senhor nunca me deu um cabrito. Mas quando volta para casa esse teu filho, não é meu irmão, é teu filho, esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Disse o pai, aleluia. Disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Meu Deus, meu Deus. Oh, queridos, aqui existe a razão pela qual você nasceu, pela qual você existe. Você já perguntou? Por que eu existo? Por que eu estou vivendo? Já perguntou? Já viu alguém perguntar? Na sua adolescência já brigou com a tua mãe e disse, eu não pedi para nascer? Deus está revelando, aleluia. É claro que você não pediu para nascer. Você é projeto da mente de Deus. Você é produto do desejo de Deus. Sabe por que eu e você, sabe por que nós existimos? Para que Ele possa olhar para mim, para você e dizer assim, meu filho, minha filha, você sempre está comigo, eu sempre estou com você. Andarão dois juntos se não estiver de comum acordo. Filho, eu sempre quero andar com você. Filho, tudo o que é meu é seu. Oh meu Deus, Ele está dizendo lá na origem, lá em Gênesis, quando eu disse haja luz, eu falei haja luz pensando em você. Quando eu disse haja estrelas, luminares, sol e lua, eu criei isso pensando em você. Quando eu disse que os mares povoem-se de peixes, os ares de aves e toda a terra de animais, e que haja árvore frutífera em abundância, eu criei tudo pensando em você, porque tudo que é meu é seu. Oh, alabababa, chacatarababa. Meu Deus, é por isso que você existe. Meu Deus, é por isso que nós existimos. Infelizmente, amados, algumas pessoas creem que sofrem porque é o karma, é o destino. Sofrem porque Deus quer. Alguns pensam que tem falta, escassez, porque esta é a vontade de Deus. Alguns pensam que estão doentes porque Deus está pesando a mão. Alguns pensam que estão sofrendo porque existe uma brecha na sua vida, uma fragilidade, um erro no seu viver diário, e aí então Deus está pesando a mão. Oh Deus. Algumas pessoas estão doentes, aceitam a doença porque dizem, eu errei, eu falhei, e Deus está me castigando, eu mereço. Por isso que eu tenho a minha enxaqueca, a minha alergia, a minha artrite, eu tomo posse dela, em nome de Jesus. Meu Deus. Olha o que está escrito em Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho. Poupar é guardar para si. Aquele que não guardou para si, não poupou o seu próprio filho, mas o entregou, o investiu em todos nós, o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Jesus e de graça todas as coisas? Meu Deus, Ele não poupou o seu único filho. Queridos, Ele não tinha 2 filhos, 3, Ele só tinha um. Era o bem maior.
Era o único bem que Deus possuía. Ele não poupou, Ele não preservou, Ele não guardou para si, mas Ele o entregou, Ele deu por todos nós. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Ele está dizendo o seguinte: Jesus, Ele deu Jesus, Jesus foi dado a mim e a você, Jesus nos foi dado para ficar doente em meu lugar, em seu lugar, para ser humilhado em seu lugar, para ser desprezado em seu lugar, para ser desonrado em seu lugar, para ser pobre em seu lugar, para ser ferido em seu lugar, para ser condenado em seu lugar e para ser morto em seu lugar. Por isso que Ele deu o seu Filho. Faz algum sentido pensar que Deus quer que soframos dores, doenças, faltas, açoites, desprezos, lágrimas? Deus não vai cobrar a mesma dívida duas vezes. Oh, aleluia! Já foi paga. O erro de Adão e Eva já foi pago. Ele não vai cobrar de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Oh, diga amém. Meu Deus. Jesus já pagou. Está consumado. O erro de Adão e Eva esse erro foi expiado. Já foi reparado. Aleluia. Aleluia. Você, quando buscou ter um filho, uma filha, planejou com a sua esposa: vamos ter um filho, vamos ter uma filha. Eu tenho certeza que vocês dois planejaram ter um filho e uma filha pensando no seguinte: vamos colocar uma criança no mundo para fazê-la sofrer. Tenho certeza que você pensou assim: eu vou fazê-la sofrer, ela vai passar frio, ela vai passar fome, eu vou infectá-la com alguma doença, eu quero vê-la triste. E quando ela estiver um pouquinho alegre, eu vou lá e peso a mão, eu chuto ela. Essa criança vai ver: mulher, vamos ter um filho para fazer isso. E por que você acha que Deus pensa assim? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não é diabo. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Em Lucas 15, fala desse moço. Ele pensava assim. Ele tinha uma mentalidade contrária à mentalidade do pai. Até inversa à mentalidade do pai. Ele não andava em concordância com o seu pai. Ele pensava: meu pai quer que eu viva como um escravo. Eu levanto de manhã, pego a enxadinha nas costas e vou trabalhar de sol a sol e volto à noite para casa cansado. Nunca vou transgredir o mandamento dele. Isso que meu pai quer. Você sabia que tem crente que levanta de manhã e vai trabalhar pensando assim: vou trabalhar, não vejo a hora de me aposentar. Eu vou trabalhar, mas eu não gosto do que faço, eu não tenho prazer no que faço. What are you talking about? Esse filho pensava assim: meu pai me colocou no mundo para ser um escravo do humor dele. Olha o que diz o versículo 29, Lucas 15, 29. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo, de sol a sol, até o serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Anos após anos de lágrima, de sofrimento, calo na mão. Meu Deus. Meu pai me colocou no mundo para ser escravo do seu domínio, da sua mente déspota, doentia. É isso que ele pensava de Deus. O pai
diz qual era a razão pela qual ele nasceu. Ele diz: filho, eu coloquei você no mundo. Filho, eu coloquei você no mundo para que você seja meu filho. Eu coloquei você no mundo para estar sempre com você, para que você esteja sempre comigo. E filho, tudo que é meu é seu. Filho, tudo que é meu é seu. Você entendeu isso? Deus está dizendo para mim e para você: filho, filha, tudo que é meu é seu. Filho, filha, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Você é meu filho, você é minha filha. Tudo que é meu é seu. Querido, se a gente não entender isso, a gente cai no conto desses vigaristas que assumem microfone e púlpitos de igrejas. A gente cai na conversa, na lábia desses bandidos vigaristas. Venha fazer uma corrente de 7 sextas-feiras que você vai alcançar a bênção. Venha levar agora, queridos, fiquem sabendo que tem agora a vassoura ungida. Meu Deus! E os caras são tão safados, são tão larápios, são tão vagabundos, que eu não sei onde que eles vão lá na Bíblia. Abraão tinha 185 valentes treinados na sua casa. Cada valente representa R$1. Então são R$185 a vassoura. Leva e aí... Meu Deus, fogo nele, Jeová. Só que ele é Deus de misericórdia, mesmo assim, mesmo assim. E por que, queridos, que uma massa enorme de cristãos no Brasil vão atrás dessa conversa fiada? Porque acha que Deus colocou você no mundo para sofrer, para pesar a mão, para desgraçar você, para esmagar você. Aí compra sal grosso, compra rosa, compra isso, a meia do apóstolo. Meu Deus, meu Deus. Vejamos como Jesus, olha isso aqui, olha, presta atenção, por gentileza, olha como Jesus viu o Pai. João 16:15, veja esta, vamos ler juntos, João 16:15, Evangelho de João 16:15. 10% do que pertence ao Pai é meu, disse Jesus. Vamos ler junto? Tudo o que pertence ao Pai é meu. Queridos, olha como não foi difícil Jesus passar pela cruz. Não foi difícil? Não, porque Jesus sabia que ele estava cumprindo um propósito maior do que a existência terrena dele. Dá para entender isso? Ele diz: tudo que o Pai tem é meu. Essa era a mentalidade de Jesus. Esse era o pensamento dele. Por isso o texto diz: aquele que não poupou o seu único filho. Filho que significa tesouro. Aquele que não poupou o seu único tesouro, como não nos dará todas as demais coisas? Vejamos 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João 3, 1, olha o que diz ali. Vejam como é pequeno o amor que o Pai nos concedeu. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Meu Deus, se para Deus é grande, imagina o tamanho desse amor. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha o capítulo 2, o versículo 2, o próximo. Amados, agora somos filhos de Deus. Até aí. Amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. Quando?
Deixa eu abrir um pouquinho esse versículo. Agora somos filhos de Deus. Ele diz: você é meu filho. Você entende o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você tem a minha natureza divina em você. Dentro de você está a minha semente, está meu espírito. Aquilo de mais caro e precioso eu depositei em você. Você é um rei, você é um sacerdote. Ele está dizendo: você é. Oh Deus, por que aquele filho não desfrutou daquilo que o pai possuía? Por quê? Por quê? Porque ele queria ter. Ele queria possuir alguma coisa. Deus, eu tenho aqui 3 dias de jejum, eu quero lhe dar. O que o Senhor me dá em troca? Cascudo na cabeça. Meu Deus. Ele queria ter. Ele trabalhava para ter um mérito. Ele queria ser reconhecido, ele queria ser aceito, ele queria ser amado pelo que ele podia produzir para Deus. Esses dias conversando com o líder, falei: não vi você no culto à noite. Eu estava no retiro. Foi tão puxado o final de semana, estava muito cansado. Então aí eu fiquei em casa no domingo à noite. O sangue do Cordeiro tem poder. Eu falei: você percebeu o que você acabou de dizer para mim? Eu estava cansado, eu trabalhei o final de semana todo, aí eu não pude vir no culto à noite, porque eu queria descansar. Você percebeu a sua estrutura mental, o seu modelo mental? Ou seja, eu trabalhei no retiro, estava envolvido, imbuído, suei a camisa, agora então eu mereço ficar em casa descansando. Meu irmão, não é assim, meu irmão. Diga assim: eu resolvi, eu escolhi, eu decidi ficar em casa descansando. Mas não precisa dizer que você fez alguma coisa e você merece isso. Isso não é de Deus, irmão. De Deus é: eu sou rei, sou sacerdote, eu decidi ficar aqui em casa descansando hoje. Você consegue ver a diferença? A história, eu já falei isso para vocês, do filhinho: mamãe, o que foi, filho? Eu estou com dor de cabeça, então eu não vou na escola. A dor de cabeça é o aliado dele, é o amuleto dele. Mamãe, eu sei que eu sou novo, tenho 10 aninhos, mas gostaria que você concordasse com o pedido meu. Eu quero ficar em casa hoje. Aquela carinha assim: eu quero ficar em casa hoje. Tá bom, filho, vai brincar. Meu Deus. Você consegue ver isso aqui? Ele queria comprar, ele queria conquistar, ele queria fazer por merecer. Ele perdeu de vista, perdeu o foco de que ele era filho. Ele perdeu de vista que era rei e sacerdote. Ele se esqueceu de tudo que ele já era, e que tudo já era dele. Ele não recebeu a abundância da graça. Querido, o Pai nos ama porque somos filhos. Agora somos filhos de Deus. Agora, não amanhã, agora, já. O texto diz: vede, veja, saiba, meu irmão. Saiba, veja, enxerga isso, com que grande amor nos tem dado o Pai, sermos chamados filhos de Deus. Agora somos filhos. O irmão chegou para mim e disse: Pio, eu dou o dízimo do bruto ou do líquido? Eu falei assim: irmão, você vai no supermercado, numa panificadora, e você faz uma compra de R$60. Você dá uma nota de R$100. A pessoa do caixa te devolve 50. O que você faz? Eu digo para ela: não, você está me devolvendo R$10 a mais, você tem que me devolver 40. Eu te dei 100, gastei 60, você me devolve 40. Eu falei: você faz isso? Claro, pastor, claro que eu faço, pastor. E você está dizendo que
Se você der dízimo do bruto, Deus vai pegar o dinheiro e vai dizer assim: eu vou enganar ele. Aí, trouxa, deu mais do que devia dar. Ah, seu bobão. Meu Deus, com quem nós temos andado? Quem são os nossos conselheiros, nossos amigos? Qual é a nossa mentalidade de relacionar-se com Deus? Irmão, se você der a mais, ou se você... Semana que vem, se Deus permitir, eu quero falar um pouquinho sobre dinheiro. Oração e dinheiro. Aleluia. Queridos, essa mensagem está linkada ao começo que diz que Davi tinha a mão de Deus sobre ele. E Davi fez a vontade de Deus. Mas sabe de uma coisa? Você não tem a mão de Deus sobre você como Davi tinha. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Portanto, nós podemos realizar mais do que Davi realizou. Davi fez a vontade de Deus, viveu como rei e sacerdote. Nós vamos fazer a vontade de Deus, vivendo como reis e sacerdotes. Davi cumpriu o propósito de Deus. Davi foi guiado pelo Espírito Santo. Nós estamos cumprindo o propósito de Deus, porque estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Queridos, quando sabemos quem nós somos, nada e ninguém nos impedirá de alcançarmos o todo de Deus, já nesta vida, já neste presente. A minha força, a sua força, a nossa força está em sermos quem Deus diz que nós somos. Se Ele diz que você é rei sacerdote, eu sou rei sacerdote. Se Ele diz que você é filho, você é filho. Se Ele diz que tudo que é dele é teu, é teu. Se a palavra de Deus diz que você pode, você pode. Se ela diz que você é, você é. Se ela diz que você tem, você tem. Ah, Pio, mas eu não sinto isso. Ah, mas eu não consigo sentir isso. Queridos, a Bíblia diz que eu e você, o justo viverá pela... Ah, não é pelo sentimento? Fé é crer na palavra. O justo vive pela fé, não pelo sentimento. Ah, Pio, mas eu não estou sentindo isso. Queridos, que bom que você não está sentindo. Pegue esse seu sentimento, coloque de lado e diz: Senhor, eu vou caminhar na Tua palavra. Eu vou caminhar na revelação da Tua palavra. Senhor, nem tudo eu entendo, mas eu recebo. Senhor, nem tudo eu posso compreender, mas eu recebo. Eu creio, Senhor, é a Tua palavra. Nós seguimos o que a palavra de Deus diz, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. Não é pelo que sentimos, mas é pelo que a palavra de Deus declara. Ele nos ama, Ele nos lavou no seu sangue, e nos constituiu reis e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. Assentado como você está, diga assim: eu recebo esta palavra em minha vida. Eu declaro que sou rei, sou sacerdote. Eu declaro que fui lavado no sangue do Cordeiro. Eu declaro que eu estou limpo. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Eu declaro que eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Nós somos o que a Tua palavra diz, Senhor. Não importa os nossos sentimentos, não importa as circunstâncias, não importa o que os outros dizem, não importa o que o meu sentimento me diz, importa o que o Teu Espírito está dizendo, Senhor.
Senhor, nós andamos contigo, porque estamos de acordo contigo. Nós nos alinhamos com a sua vontade. Senhor, nós andaremos juntos. O Senhor disse: filho, você sempre está comigo. Eu sempre estou com você. Eu nunca te abandono. Eu nunca te deixo. Eu nunca me afasto de você. Você é meu tesouro particular. Ele olha para Jesus e diz: tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Eu me orgulho de você. Minha irmã, Deus está dizendo: eu me orgulho de você. Eu me orgulho de você. Oh, rabachata lavababa. Deus disse para Samuel: Samuel, você está olhando a aparência desses homens, desses rapazes. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, vê o vestido, vê a cor do cabelo, se a unha está feita, o sapato, a bota. Eu não vejo isso. Deus está dizendo: filha, eu vejo o teu coração. Eu vejo o teu coração. Eu vejo o teu coração. Oh, deixa Ele ministrar o teu espírito. Deixa Ele ministrar o teu espírito. Vai dizendo aleluia, glória a Deus. Você que ora em línguas, vai orando em línguas, vai falando em mistérios. O Espírito Santo está ministrando, está ministrando, está ministrando. Ele está te tomando pela sua mão, Ele está te levantando, Ele está te colocando em pé. Ele está dizendo: você é a rainha, você é sacerdotisa, você é rei, você é sacerdote. Oh, Ele te fortalece para você declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Oh, você é um valente do Senhor, uma valente do Senhor. Ele andará babababá. O roxotolo combababala catarabasa. Yebrastala casatoro chotolobobo. Yesarabahala bacatarababá. Yotorostonco darabahalabá. Nesta semana, meu irmão, nesta semana, minha irmã, comece a chamar a existência. Oh, a palavra de Deus está em você. A palavra de Deus está no teu coração. Ela está junto da tua boca. É a palavra da fé. Crie, por isto falei. Proclame, proclame, proclame essa palavra. Chame a existência, chame a existência. Deus te chama nesses dias para viver acima da média. Para viver acima da média. Para viver acima da média. Você é uma pessoa extraordinária. Você é um ser extraordinário. Você é um amado de Deus. Você é uma amada de Deus. E Deus está dizendo: então verão a diferença entre aqueles que me servem, entre aqueles que são meus filhos e aqueles que não são. Alabababá.